Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Começaremos um novo tópico da nossa disciplina, em que estudaremos os sistemas lineares. Provavelmente vocês já viram sistemas lineares em disciplinas anteriores, como em álgebra linear ou na disciplina de geometria analítica. Veremos na aula de hoje o método de pivotação parcial. Uma variedade de problemas de engenharia pode ser resolvida através da análise linear. Entre eles, podemos citar a determinação do potencial em redes elétricas, o cálculo da tensão em estruturas metálicas, que é utilizado na construção civil, o cálculo da razão de escoamento em um sistema hidráulico com derivações, previsão da concentração de reagentes sujeito a reações químicas simultâneas. Também podemos aplicar na solução de equações diferenciais. E todos esses problemas se reduzem a resolver um sistema de equações simultâneas. Uma equação é dita linear se cada termo contém apenas uma variável e cada variável aparece elevada à primeira potência. Então, nosso objetivo é resolver sistemas de N equações lineares deste tipo. Então, a gente vai ter aqui um sistema, que eu tenho o A1x1, A12x2, até o A1nxn igual a um B1, o A21x1 mais o A22x2, mais etc., A2nxn igual a um B2, e assim por diante, até um AN1x1 mais AN2x2 até um ANnxn igual a um BI. A gente pode representar esse sistema de acordo com a notação matricial, AX igual a B. Então, como que a gente vai representar, como que vai ficar cada uma dessas matrizes? A minha matriz A é dada pelos coeficientes que acompanham os meus termos xis. Então, eu vou ter o A1, A12, A1n e assim por diante, a minha matriz dos coeficientes. A minha matriz X é a solução, então o meu x1, x2 até xn. E a minha matriz B é a matriz com termo independente, então são os termos que aparecem aqui, que são constantes, após o meu sinal de igual. E aí, para a gente poder resolver um sistema de equação linear, a gente tem alguns métodos para resolução. A gente tem o que a gente chama de métodos diretos, que vão fornecer a solução exata do problema, a menos de erro de arredondamento, após um número finito de operações. E temos também os métodos iterativos, que vão gerar uma sequência de vetores a partir de uma aproximação inicial, e sob certas condições, essa sequência vai convergir para a solução do problema. Então, o nosso sistema vai ser convergente aqui com o método iterativo. E nos métodos numéricos diretos, a gente pode citar, então, os sistemas triangulares, que foi o que vocês viram, lá, provavelmente no ensino médio, nas matérias de álgebra linear, de geometria analítica, junto com a eliminação gaussiana, a decomposição LU e a decomposição de Cholesky. Nos métodos numéricos interativos, a gente pode citar o método de Jacob e o método de Gauss-Seidel. Então, a gente vai ver alguns desses métodos, tanto os métodos diretos quanto os métodos iterativos aqui na nossa disciplina. E aí, pessoal, vamos relembrar, Quanto ao número de soluções, um sistema pode ser classificado da seguinte forma. Então, o nosso sistema pode ser determinado se existe uma única solução. Ele vai ser classificado como sendo indeterminado, quando existe infinitas soluções. E ele também pode ser classificado como impossível, que é quando a gente não tem solução para o nosso sistema. Aqui a gente tem um teorema, que eu não sei, se vocês não tiverem visto, a gente vai passar aqui rapidamente, de álgebra linear, que ele fala para a gente que quando a gente tem uma matriz quadrada N por N, a gente tem as seguintes afirmações equivalentes. Então, quando a inversa da minha matriz existe, vai significar o quê? Que a única solução do sistema linear homogêneo a y igual a zero é o y ser o vetor nulo. Então, aqui a y igual ao vetor nulo, o y necessariamente tem que ser o vetor nulo quando essa inversa existe. O posto, que é o número máximo de vetores linha ou de vetores colunas linearmente independentes da minha matriz, é igual a n, que é a ordem da minha matriz. O determinante da minha matriz é diferente de zero. E, dado qualquer vetor B, existe exatamente o vetor x, tal que AX igual a B. Então, essas implicações aqui são equivalentes. Então, quando uma acontece, todas as outras acontecem. Então, um sistema, ele vai ter solução única quando o determinante da matriz A correspondente, quando for sistema quadrado, N por N. O determinante da matriz é diferente de zero. O método direto de eliminação gaussiana, ou simplesmente eliminação de Gauss, ele vai transformar a matriz em uma matriz triangular superior, introduzindo zeros abaixo da diagonal principal, primeiro na coluna 1, depois na coluna 2 e assim por diante. Como vocês viram
em disciplinas anteriores, que é o escalonamento, né? É o que a gente chama de escalonamento. Então, a ideia é você pegar o seu sistema, né, a sua matriz, colocar a matriz aumentada, que é quando a gente coloca os termos independentes, né, os coeficientes B's, junto com os coeficientes A's, a gente vai fazendo o escalonamento de forma que a gente tenha uma matriz triangular superior. E aí a gente vai resolvendo, né, através de retrosubstituições. Aqui eu encontro o meu xn, aí a partir do xn eu coloco na equação anterior, encontro xn menos 1, pego o xn menos 1, coloco na equação anterior, encontro o xn menos 2, e assim sucessivamente, até que a gente consegue resolver o sistema para todas as minhas incógnitas. De forma matricial, então a gente vai ter, né, aqui a minha matriz, que a gente chama de matriz aumentada, que é a matriz A, dos coeficientes, mais a minha matriz B. A gente coloca esse tracinho aqui, né, e aí após uma sucessão de operações, a gente consegue chegar nessa matriz aqui, que é uma matriz triangular superior. Então, abaixo da diagonal, a nossa ideia é zerar todo mundo, e aí a gente consegue resolver o nosso sistema de equações. E aí, né, a gente vai fazendo a retrosubstituição para obter a solução do sistema triangular superior, obtido no final, né, quando a gente termina de chegar nessa forma matricial. E um método de eliminação de pivotação parcial, ele vai consistir em aplicar operações e tornar o sistema em outro sistema triangular equivalente. Então, a ideia da eliminação de Gauss com pivotação parcial é idêntica ao método de escalonamento, só que aqui a gente vai ter um detalhezinho a mais, que é quando a gente vai ter que escolher o nosso pivô. Mas é a mesma ideia, a gente vai aplicar uma sequência de operações e vai chegar no sistema triangular equivalente. E o que é um sistema triangular equivalente? São sistemas que possuem o mesmo vetor solução, então possuem a mesma solução. E aí, quando a gente faz essas operações elementares, a gente produz sistemas equivalentes, ou seja, que não vai alterar a solução do sistema. Então, eu quero resolver um sistema a princípio, ele é muito complicado, não consigo resolver ele direto, eu vou aplicando várias operações elementares, de forma que eu chegue em um sistema triangular equivalente. Quais operações que a gente pode fazer, então, que a gente não vai alterar a solução do sistema original? A gente pode trocar duas linhas ou duas colunas, a gente pode somar duas linhas, e a gente pode multiplicar o produto de uma linha por uma constante não nula, e pode fazer combinações dessas três operações aqui. Então, eu posso multiplicar uma linha por uma constante, somar com outra linha, né? Posso trocar duas linhas ou duas colunas. Então, essas aqui são as operações elementares. E no processo de eliminação, os pivôs são definidos como sendo os elementos da diagonal da minha matriz A. O problema é que a gente pode dividir pelo pivô e esse pivô pode ser zero. Então, o método de eliminação de Gauss sem pivotação parcial é o que vocês viram lá no escalonamento. Então, o que a gente fazia? Pegava ali os meus pivôs como sendo os elementos da diagonal da minha matriz A. Mas pode ser que tenha algum elemento na minha diagonal que seja zero. E aí, alguma hora eu vou ter que dividir pelo meu pivô. E se esse pivô for zero, não tem como, né? Eu não vou poder fazer essa divisão, que não existe divisão por zero. Então, daí que entra, então, a eliminação de Gauss com pivotação parcial. Que a gente vai, então, trocar uma linha de lugar, né, para retirar o zero da diagonal. Que a gente vai escolher, tem uma forma de escolher o pivô de forma que a gente elimine, né, esse zero. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou falar aqui como é que faz o passo a passo, de forma teórica, e a gente vai resolver um exemplo para ficar claro o que eu estou falando aqui. Então, a gente vai escolher o pivô como sendo o elemento de maior módulo de cada coluna. Ao invés de a gente pegar a primeira linha e tentar zerar os elementos abaixo da primeira coluna, a gente vai escolher o pivô como sendo agora o elemento de maior módulo em cada coluna. A gente vai repetir a linha do pivô sem nenhuma alteração. A gente vai zerar os elementos acima e abaixo do pivô. E após o escalonamento, eu vou resolver o sistema por substituição, igual lá no método do escalonamento normal. Quais são as vantagens, então, da eliminação de Gauss com pivotação parcial? A gente evita o pivô nulo e evita a propagação do erro de arredondamento, que pode ser que o meu pivô, né, o número que eu vou dividir, seja muito próximo de zero, e a gente vai ter esse problema, né, de quando a gente divide por zero. E quando a gente pega o maior elemento em módulo, a gente evita, então, a propagação do erro de arredondamento. A gente vai precisar, então, calcular o que a gente chama de multiplicador, que vai ser, então, o menos o elemento que eu estou trabalhando dividido pelo pivô.
E aí, como é que a gente transforma a linha, né? A nova linha que a gente está trabalhando. Vai ser esse multiplicador, que é menos o elemento sobre o pivô, vezes a linha do pivô, mais a linha que eu estou trabalhando. Então, a gente vai ver como é que funciona esse método aqui passo a passo com um exemplo. Então, vamos resolver o sistema de equação usando o método de eliminação de Gauss com pivotação parcial. Eu vou resolver esse sistema aqui utilizando, então, o VCN. E aí, através da resolução com o VCN, eu vou explicar o passo a passo, então, do método da pivotação parcial. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em sistemas lineares, métodos diretos, e a gente vai cair nessa janela aqui. Então, a gente vai escolher aqui a ordem do sistema, eu já digitei aqui para a gente andar mais rápido, que é 3. Aqui eu vou colocar a pivotação parcial. Aqui eu coloquei os coeficientes da minha matriz A. E aqui na minha matriz B eu coloquei os valores depois do igual, né? Que é a minha coluna do meu B. Então, vamos olhar aqui para a primeira coluna. Quem que seria o meu pivô aqui na primeira coluna? Seria o 6.1. Por quê? É o valor máximo módulo da coluna 1. Então, como que vai ser o meu multiplicador da linha 1? Vai ser menos o 0,16 dividido pelo pivô, que é 6,1. Vou pedir para calcular aqui, ó, o passo a passo. Então, aqui para zerar esse 0,16, como é que eu fiz? Eu peguei a minha linha 2, que é a linha do pivô, e multipliquei por menos, multipliquei pelo multiplicador. Quem que é o multiplicador? É o menos o elemento, que é 0,16, dividido por 6,1. Então, que é a linha que eu quero zerar. Deixa eu reiniciar aqui para a gente entender. Então, aqui, ó, o que ele fez? 6,1 é o pivô, o multiplicador é menos 0,16 dividido por 6,1. Então, eu vou multiplicar a minha linha 2 pelo multiplicador mais a linha 1. Aí eu zerei essa cédula aqui acima do 6,1. Agora a mesma coisa, vou olhar para o 1,26. Então, o meu multiplicador vai ser menos 1,26 dividido por 6,1. E aí eu vou fazer, então, a linha do pivô vezes o multiplicador mais a linha 3. Então, zerei aqui. Agora vamos para a segunda coluna. Quem que vai ser o meu pivô aqui? Meu pivô vai ser esse menos 2,79, porque é o meu maior elemento aqui em módulo da coluna. Então, agora eu vou zerar essa terceira linha aqui, do 0,416, porque aí eu já vou conseguir resolver o meu sistema. Então, como que eu vou fazer aqui? O multiplicador vai ser o menos o 0,416 dividido pelo pivô, que é menos 2,79. Vamos calcular aqui. Então, eu zerei aqui essa cédula, né, que vai ser menos o multiplicado, menos um número, dividido pelo pivô. Isso aqui tudo é o meu multiplicador, vezes a linha do pivô, que é a linha 1, mais a linha 3, que é a linha que eu estou trabalhando. Dessa forma, eu já consigo resolver o meu sistema, né? Então, aqui eu vou ter que o meu menos 0,0736 vezes x3 igual a 0,8334. A gente calcula aqui. Aí eu acho x3, depois eu substituo o x3 aqui em cima, acho o x2. Substituindo, a gente obtém aqui substitui, na verdade, vou substituir aqui o x3 nessa, achar o x2 na primeira, e depois substituo o x2 e o x3 e acho aqui o valor do x1, né? Então, vamos calcular aqui. E ele, né, terminou o processo, então a gente já tem aqui quais são os valores de x, né? Então, a resolução do meu sistema é esse vetor x aqui, tá? Então, né, utilizando o VCN, considerando 4 casas decimais, a gente tem que a solução para esse sistema é esse vetor x, né? Que aqui eu vou ter, então, meu x1 como sendo 0,2583, meu x2 0,6536 e meu x3 menos 0,1643. Podemos calcular também qual que é o erro, o resíduo cometido aqui no método da pivotação parcial.
E a gente vai poder, então, definir esse erro como sendo o máximo do módulo de RI, esse indo de 1 até N, em que esse RI é a iésima componente do vetor resíduo, que é definido da seguinte forma. Então, meu vetor resíduo ele vai ser o vetor B, que é o vetor B original aqui do meu sistema, menos A vezes X. Esse X é a solução que foi encontrada. No nosso exemplo, como que vai ser meu vetor resíduo? Vai ser o meu vetor B original, que é esse aqui, menos o A vezes o X, que é a solução encontrada, que é esse vetor aqui. Então, aqui eu vou ter uma matriz 3 por 3 vezes uma matriz 3 por 1, vai me dar um vetor 3 por 1. Então, eu vou ter um vetor 3 por 1 menos um vetor 3 por 1, e vou ter, então, que o vetor resíduo Rzão é dado por esse colchete aqui, né? Esse vetor 3 por 1. E quem que vai ser o meu epsilon, então? O meu epsilon, ele é o máximo em módulo dessas três componentes. Como aqui no caso, né, o maior valor em módulo é 1,75 vezes 10 a menos 4, né, porque os outros dois é elevado a menos 5. Então, esse aqui é o erro cometido quando a gente está fazendo o método da pivotação parcial. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o método de Jacobi. Espero vocês. Até mais.